Fala galera do YouTube, aqui é o Ebert do Excel. Nesse vídeo nós vamos aprender a como calcular a moda e a mediana no Excel. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo onde eu te ensino a calcular a média no Excel bem passo a passo, mas de uma forma bem objetiva também. Então vou deixar um card aqui acima para você assistir essa aula completa. Então vamos para o conteúdo do vídeo. Nós temos aqui uma pequena base de informações com o nome de alunos e eu tenho aqui ao lado a nota desses alunos. E aqui eu tenho a média já calculada, evidentemente já deixei novamente o card aqui acima nesse vídeo. E aqui nós vamos calcular a moda e também a mediana. E como que funciona a moda e a mediana? Então, se você não lembra, lá na escola a gente aprendeu que a moda ela vai sempre retornar o valor que mais se repete. E a mediana ela vai sempre trazer o valor que está ao meio de um intervalo de números. Vamos para um exemplo? Olha só, vou colocar o sinal de igualdade e vou chamar a função modo único para encontrar a moda. E eu vou selecionar essas três células e vou dar um Enter. E a gente percebe que ele traz para a gente aqui o número 9. Por que o número 9? Porque nesse intervalo a gente tem o número 9 repetindo duas vezes. Então ele vai retornar o número 9. Se eu clicar nessa célula e colocar o número 8, a gente percebe aqui, agora a gente tem o número 8. Por quê? O número 8 é o número que mais se repete nesse pequeno intervalo que a gente selecionou. E a mediana? Para a gente calcular a mediana, a gente vai usar a função med. A função med. E o que a função mediana ela vai retornar para a gente? Ela vai sempre retornar o valor que está ao meio de um intervalo selecionado. Então eu tenho aqui o número 9, o número 6 e o número 8. Se eu selecionar essas três células e der um Enter, a gente percebe que ele trouxe o número 8. Por quê? Entre esses três números, o número 6 vem primeiro. Logo em seguida, a gente tem o número 7, mas o 7 ele não está nesse intervalo. Então, após o número 7, a gente tem o número 8. E logo em seguida, a gente tem aqui o número 9. Desses três números, o número 8 é o que está ao meio do 6 e também do número 9. Se eu vir aqui no lugar do número 8 e colocar o número 7, a gente percebe que ele vai retornar o número 7. Por quê? O número 7 é menor do que 9 e maior do que 6. Ele está entre esses dois números. Então aqui, agora é bem fácil. Olha só, eu quero calcular a moda aqui dessas notas. Então, eu vou clicar nessa célula, colocar o sinal de igualdade, vou chamar a função modo único e vou dar um Tab. Aqui, basta eu selecionar o intervalo que eu quero encontrar a moda e eu vou dar um Enter. Eu tenho aqui o número 9. Por quê? É o número que mais se repete dentre essas notas. Eu tenho aqui o número 9 uma vez e o número 9 duas vezes. As demais notas a gente tem apenas uma vez nesse intervalo. E aqui na mediana, nós vamos chamar a função med. Então, vou colocar o sinal de igualdade, vou chamar a função med, vou dar um Tab. Aqui basta selecionar o intervalo de notas e dar um Enter. E a gente percebe que a gente tem também o número 9. Por quê? A gente tem aqui o número 8, depois o número 8,5 e antes a gente tem o número 7. Então, a gente tem três números. Logo em seguida, a gente tem o número 9, mas acima do número 9, a gente também tem o número 10. Então, dentro desse intervalo aí, o número 9 é o número que está no meio, dentro dessa seleção que a gente fez aqui. Se eu vir aqui, por exemplo, e mudar para o número 11, e mudar aqui também para o número 11, a gente percebe que agora a moda é o número 11, porque é o número que mais se repete, e a mediana passou a ser o 9,5, porque ela está ao meio do 8,5 e do 7, e também aqui ao meio do 11 e do 10. Então aqui a gente aprendeu a calcular no Excel as três medidas mais comuns de tendência central, muito cobrado aí na matemática. E se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de deixar o seu comentário aqui embaixo também. Beleza? Um abraço e até a próxima.